Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Encontros Petrobras de Música Armorial. Este evento integra a mostra Movimento Armorial 50 anos. Hoje teremos a apresentação do duo de música instrumental Ana de Oliveira e Sérgio Haas. O espetáculo une o violino contemporâneo de Ana e as múltiplas sonoridades de Sérgio. A série Encontros Petrobras de Música Armorial tem realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Petrobras. Este evento conta com apoio da Fundarp e Governo do Estado de Pernambuco e do Teatro Arraial Ariano Suassuna. Agradecemos a sua presença e desejamos um ótimo espetáculo.
Aqui é o microfone. Pronto. Quer falar? Agora tu pegou o microfone para você. Então tome. Ela estava doida para fazer isso comigo, fazer eu falar primeiro aqui. Só porque é a primeira apresentação do Du no Recife, né? Pois é, primeira vez que a gente toca aqui na capital pernambucana, lugar onde eu vivi tantos e tantos anos. E graças à Mostra Armorial, estamos aqui podendo ter essa oportunidade de tocar para vocês. Falando das músicas, essa primeira música que a gente tocou chama-se Lancinante, é do Quinteto Armorial, abre o primeiro disco do Quinteto Armorial, de 1900 primeiro disco não, o segundo disco do Quinteto Armorial, de 1976, e em homenagem a esse disco, que é um disco belíssimo, na opinião do próprio autor e líder do quinteto, Antônio José Madureira, ele concordava comigo que era o melhor disco do quinteto. Nós, no nosso disco que lançamos agora recentemente, recentíssimo mesmo, acabou de sair do forno pelo selo Sesc, gravamos essa música com viola 12 cordas, violino e Marcos Suzano no pandeiro, e abre o disco da gente, que chama-se Armoriando. E, dando sequência, as músicas que vamos tocar aqui, grande maioria delas são desse novo CD da gente. A gente vai tocar também grande compositor, regente daqui de Pernambuco, Clóvis Pereira, que é a Cantiga, que foi gravada, se eu não me engano, no segundo disco da Orquestra Armorial. Muito obrigado.
obrigado, gente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, cada um de vocês que veio até esse teatro lindo, essa joia que é esse Teatro Arraial Ariano Suassuna, aqui em Recife. Para a gente é uma honra e uma emoção muito grande de tocarmos aqui, né? Aqui em Pernambuco, aqui em Recife. O Du começou aqui, né, mas nunca havíamos nos apresentado juntos. Claro que individualmente, tanto o Sérgio quanto eu nos apresentamos várias vezes em Recife, Olinda e outros lugares. Mas, então, é um grande prazer estar aqui. Então, muito obrigada pela presença. Dando sequência ao nosso concerto, a gente vai tocar agora do grande Antônio José Madureira, mais uma grande obra dele, muito representativa do movimento armorial, que é o seu Repente. Curiosamente, na hora que a gente estava passando o ensaio aqui, eu fiquei surpreso como o som da viola estava muito, muito legal. O som dela mesmo, digo, não só o som aplicado, mas o som do próprio instrumento, super bem afinado e tal. E porque existe uma piada folclórica que a gente adora contar nos shows, que é o seguinte: o violeiro passa metade do show afinando a viola e a outra metade tocando desafinado mesmo, né? E curiosamente, não sei foi que deu, que se ela se deu bem com o clima daqui de Recife, alguma coisa assim, mas que até agora, espero que esse elogio não vá causar mal a ela vai ficar querendo agora desafinar. Mas está com um som bem legal. Eu queria só vocês esperassem só mais um pouquinho, porque essas músicas, justamente, mudam de afinação. Aí eu tenho sempre que estar aqui reajustando também a afinação dela, tá bom? E a gente vai tocar Repente, de Antônio José Madureira. Foi gravado no primeiro disco do Quinteto Armorial, de 1974, do Galope ao Romance Nordestino, e foi gravado também no primeiro disco da Orquestra Armorial. Detalhe, a versão original é a versão para orquestra, porque ele escreveu para orquestra. E foi a partir dessa partitura que eu fiz o arranjo para o Du, né? Na verdade, eu acho que todas, né, Ana? Eu peguei o arranjo original de orquestra e fiz esse arranjo para o Du, tentando não perder nenhum detalhe daquilo que estava entre as vozes da orquestra e tal. E eu acho que deu certo, deu trabalho, mas deu certo. Vamos lá.
A próxima música que a gente vai tocar é de um compositor que não é pernambucano, mas ele foi essencial também para o movimento armorial, que foi César Guerra Peixe. César Guerra Peixe nasceu em 1914 em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E ele foi um grande compositor, ele era violinista também, e foi um grande mestre, foi também um grande arranjador, né, de aquela época de ouro das orquestras de rádio, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui, que ele veio, morou um tempão em Recife, foi um grande pesquisador também. Ele tem um livro muito importante, que é sobre os maracatus do Recife. Então, Guerra Peixe, ele sempre foi um pesquisador muito curioso, muito inquieto. Então, do Guerra Peixe, a gente vai tocar para vocês uma peça chamada Dueto Característico no estilo popular nordestino. Ele frisa bem no título da obra, para violino e violão. No nosso disco Armoriando, nós optamos, o Sérgio optou por gravar com a viola de 12 cordas, por causa do estilo característico. Então, a gente considerou que ficaria bem mais característico ainda, tocando com a viola de 12 cordas. Ele tem 3 movimentos dessa peça, o dueto característico, e a primeira gravação dele foi feita pelo Cucide Almeida, ao violino, grande violinista, e Sérgio Assad, ao violão, que também é bastante interessante.
O segundo movimento, agora, do Guerra Peixe, existe uma curiosidade sobre essa peça, que esse dueto característico, o Guerra Peixe escreveu em 1970, por encomenda de Ariano Suassuna, nos primórdios do movimento armorial. E, lá, em 1972, o Guerra Peixe dedicou a Cossí de Almeida seu concertino para violino e orquestra de câmara, que eu já tive a honra de tocar com diversas orquestras. É uma bela peça do repertório brasileiro para violino. E a curiosidade é que esse próximo movimento que eu vou tocar é igual ao segundo movimento do concertino. É simplesmente igualzinho. Então, ele reaproveitou essa peça, que se chama, na realidade, Rabeca Triste, e usou nas duas obras, né? Então, aí vocês podem observar que o violino, na realidade, eu evoco uma rabeca com o violino. Eu toco com técnicas específicas para que o violino soe como uma rabeca, né? Então, agora é o segundo movimento andantino do Guerra Peixe e o terceiro, o Allegro Cômodo. Falta um detalhe. Informação sobre essa música. Essa música foi gravada originalmente, como a Ana falou, pelo violinista Cossí de Almeida e pelo famosíssimo violonista Sérgio Assad, em 1977. Foi gravado lá no estúdio do Conservatório Pernambucano. De lá para cá, ninguém gravou essa peça, exceto a gente agora, no nosso CD, né? Então, isso também é uma coisa bacana, que a ideia da gente também era essa, era trazer de novo para um novo público esses ícones do movimento armorial, que raramente agora a gente tem acesso a esses originais, né? É isso aí.
Então, nesse nosso disco, nesse novo disco, Armoriando, além dessas peças que a gente tocou para vocês, tem também algumas peças solos, né? Uma delas, que eu toco na viola de 12 cordas, chama-se Improviso, do Antônio José Madureira. Por sinal, é a segunda música que ele compôs, aos 20 e poucos anos de idade. Só foi gravada no segundo disco do Quinteto Armorial, em 1976. Assim como, informações interessantes, né? Assim como Repente, que a gente tocou logo no início, foi a primeira música que ele compôs para o movimento armorial. O Improviso, a segunda. Uma vez eu perguntei para ele o porquê do nome Improviso, né? Eu imaginava que teria sido uma peça gravada improvisadamente, né, no estúdio, mas ele disse que não, foi uma peça elaborada, mas que ela tem a atmosfera do improviso dos repentistas, né? Aqueles desafios de dois repentistas que se juntam, escolhem um mote e um vai desafiando o outro em cima daquele mote, enquanto cada um deles toca a viola. Então, isso é um improviso. Daí ficou o nome da peça, Improviso. E realmente, apesar de ser uma peça instrumental, não tem letra, mas sente-se essa atmosfera de um improviso de violeiros. Então, vou tocar aqui para vocês, Improviso.
Obrigado. Então, é uma história que eu tenho com essa peça, com essa música e com outra, que eu descobri mais ou menos na mesma época, quando eu era garoto, assim, e estudava música aqui no Conservatório Pernambucano, meados dos anos 80. Sou daquela turma que saía procurando o que é que existia no Brasil de outros tempos que a gente não chegou a ver, né? Uma delas foi essa peça aqui que me tocou muito. Uma outra foi outra peça de outro cara que diretamente não tem nada a ver com o movimento armorial, mas tem tudo a ver com o movimento armorial, na medida que as músicas dele são baseadas em baiões, em maracatus, em cirandas, Egberto Gismonti. E, na mesma época que eu conheci essa música aqui, eu conheci um disco dele chamado Solo, que começa com uma música chamada Selva Amazônica, também tocada na viola, aquelas violas especiais dele, de várias cordas. E na época, eu tirei ela de ouvido. Enfim, depois eu contei toda essa história a ele, e engraçado que eu perguntei para ele assim, você tem um pé em Minas Gerais e outro no Nordeste? Ele disse, não, eu tenho os 2 pés no Nordeste. É legal, achei ele falar isso. E então, eu gravei, estou dando um spoiler aqui agora, o próximo disco nosso é uma homenagem ao Egberto Gismonti, eu gravei essa música com o violão dele, e vou tocar aqui para vocês, Selva Amazônica. Obrigado.
Agora eu gostaria de chamar Ana de Oliveira. Tocar armoriando, né? Armoriando. Esqueça, vou beber água. Vou tocar agora o meu solo do show, que é uma peça do Sérgio, que dá nome ao nosso último álbum. Esse álbum que a gente lançou agora em setembro, em São Paulo, inicialmente. A gente lançou pelo selo Sesc. É um projeto que a gente já vinha matutando desde o início do duo, e foi todo um processo que demorou bastante, ainda mais junto com a pandemia e tudo mais, até esse disco nascer, o Armoriando, que é o nome desse disco, né? Inclusive, gostaria de mencionar que está aqui o filho do Jarbas Maciel, Ivan Maciel, com seu irmão, Caio. Tem a família do Jarbas Maciel aqui, que eles colaboraram demais. A gente gravou uma obra do Jarbas Maciel no nosso álbum. Ela encerra o álbum, daí tem a participação de um quarteto de cordas e o Marcos Suzano. Todo mundo tem gostado muito, né? Muito obrigada pela presença, Ivan. Então, agora, para vocês, Armoriando, de Sérgio Haas.
Agora a gente vai um pouquinho para o nosso primeiro álbum, que foi lançado em novembro de 2019. E esse álbum já foi um prenúncio do Armoriando e um prenúncio do próximo disco que vem, que já está gravado, quase pronto, estamos nos finalmente. Esse primeiro álbum se chama Cartas de Amor e Outras Histórias. Eu sei que tinha aqui na Passa Disco, a gente tem alguns pouquíssimos aqui. Temos o Armoriando aqui, para quem quiser depois. E, nesse álbum, Cartas de Amor e Outras Histórias, a gente já tocou algumas obras armoriais, composições do Sérgio, a Suíte Armorial. A Suíte Armorial ela tem 4 movimentos, né? Ele pode depois falar mais dela, e ela é derivada de seu concerto armorial para violino e orquestra, que foi a primeira vez que eu vi Sérgio tocando, foi ele solando seu próprio concerto, lá em Olinda, durante a programação do Festival Mimo, que durante tantos anos ocorreu em setembro aqui em Pernambuco, né? Então eu assisti tocando, depois perguntei sobre a obra e estamos aqui, gravamos a Suíte Armorial no primeiro disco, Cartas de Amor e Outras Histórias. Então a gente vai tocar 2 movimentos da Suíte Armorial, que é o Lamento e Mestre Salô.
de Oliveira, violino. Já começa? Vamos lá.
A gente vai chegando ao fim do nosso concerto e a gente vai tocar para encerrar para vocês uma música que está no nosso Armoriano, nosso novo disco. Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada. E ainda tem muita coisa acontecendo na Exposição Armorial. Quem ainda não foi ver a Exposição Armorial 50 anos, é imperdível. Quero agradecer a Regina Rosa pelo convite, por tudo. A gente tem rodado o Brasil junto com essa exposição divina, maravilhosa. E muita gente, principalmente lá no Sudeste, não fazia ideia do que era armorial. O que é armorial? Que palavra é essa? Então, assim, é muito importante que o Brasil e o mundo, na realidade, mas o Brasil, em primeiro lugar, aquele Brasil que não conhece o Brasil, né? Que a gente conheça nosso próprio país, nossa cultura e a prestigiemos, né? Quero agradecer, então, a Regina Rosa. Eu quero agradecer ao Edson, a toda a equipe aqui da técnica, que fez o som e a luz com a gente. Quero agradecer a todos esses criadores, compositores maravilhosos que deixam esse legado para nós músicos e para todo o público e para o povo em geral, né? Então, viva a música, viva a cultura brasileira, viva a música armorial e o movimento armorial. E viva Pernambuco! É isso, viva Pernambuco. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que vieram para cá nos ver. Como sempre disse, eu sempre repito essa frase do Egberto Gismonti. Vocês saíram de suas casas, talvez tinham outros planos. Parece até que está chovendo e vocês pegaram chuva, pegaram um táxi, um ônibus, sei lá o quê, mas para chegar aqui para ver a gente. E, no mínimo, o que a gente pode fazer para recompensar vocês por estarem aqui, nos considerando tanto, é tocar para vocês uma boa música e fazer o melhor que a gente pode fazer. Tá? Então, eu agradeço muito. Tem muitos amigos meus aqui, minha irmã está ali, o Ivan está ali. Ivan, desculpa não tocar hoje a grande peça do seu pai, a Pedra do Reino, porque ele exige o quarteto de cordas e o percussionista, e aí vai ficar para a próxima, quando a gente vir para realmente lançar o CD. Tá bom? E Milton, que está ali, né, Toninho, pô, cara, vocês são demais. Valeu a presença de cada um, e muito obrigado a Regina, porque eu acho que se não fosse a Regina, a gente jamais deveria tocar aqui em Recife. A gente tentou várias formas de vir para cá e vários editais, a gente foi reprovado em todos. É bom que vocês saibam disso. Então, é isso aí. Mas viva a música de qualidade, como dizia o mestre Ariano. Viva Maria! Eu gostaria de lembrar para vocês, por favor, nos seguirem nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, no YouTube de cada um. Isso para a gente, hoje em dia,
Felizmente, infelizmente, é muito importante, né? E gostaria de lembrar que nós temos aqui álbuns, CDs. A gente tem o CD físico e gostaria de lembrar mais uma coisa. O Armoriando, esse CD que a gente lançou agora, a parte do encarte, todo o design gráfico e as obras foram criadas pelo Dantas Suassuna e Ricardo Gouveia de Mello. Então, eu fico até arrepiada de falar, porque realmente está uma joia o CD. As pessoas hoje em dia mal ouvem CD físico, né? Tudo Spotify, isso, aquilo. Mas nada substitui a obra de arte, que é o CD como objeto também. E esse, modéstia à parte, não minha, porque não fui eu que fiz essa parte do encaixe, mas escolhemos, está deslumbrante, né? Então, a gente tem alguns aqui, mas os CDs também estão disponíveis na Passa Disco aqui em Recife e também online pelo selo Sesc e online pela revista Concerto, pela lojinha Clássicos da revista Concerto. Então, é isso. Quem quiser depois adquirir um CD, a gente está aqui, inclusive a gente autografa, se vocês quiserem, né? Então, agora para vocês, cortejo. Muito obrigada.